Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convidados, eu ia inicialmente cumprimentar o representante do Ministério da Integração, o senhor Irani Ramos, representante do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Medeiros, cumprimentar o nosso estimado prefeito da nossa querida Campina Grande, essa grande cidade da Serra da Borborema, cumprimentar o representante da ANA, o senhor Paulo Varela, cumprimentar também o meu querido e estimado Walter Gomes de Souza, muito digno diretor-geral do DENOX, cumprimentar o meu estimado amigo, por quem tenho uma grande admiração, nosso querido e estimado ex-deputado, também Felipe Mendes, ex-secretário, aliás, da Fazenda, o mais jovem secretário da Fazenda do Estado do Piauí, aos 22 anos, depois secretário do Planejamento, enfim, uma figura de grande expressão do nosso Estado, o meu querido e estimado Hipérides Macedo, porque tenho uma grande admiração como ser humano, mas, sobretudo, como um técnico e estudioso das questões relacionadas aos recursos hídricos, não só do Ceará, mas do Nordeste, inclusive que tem grandes lições a nos transmitir ainda, principalmente quando ele aqui se referiu en passant sobre a transposição que futuramente será uma realidade das águas do Tocantins, ou seja, integrar a bacia hidrográfica da Amazônia, a do Nordeste, inexoravelmente isso acontecerá. Cumprimentar os nossos estimados senadores, senadoras, principalmente o senador aqui do nosso Mato Grosso, que nasceu no Rio Grande do Norte, o nosso Zé Medeiros, e especialmente cumprimentar também o jovem Patrick, porque tenho uma grande admiração, um exemplo de um jovem que se integrou à vida social do Brasil como portador de deficiência, mas que é uma liderança nacional pela causa, que eu tenho uma grande admiração. Enfim, cumprimentar a todos os deputados federais, e eu faço na pessoa do Rômulo Gouveia. Vou ser breve mesmo, queria primeiro fazer minhas as palavras abalizadas, vividas e experientes dos nossos dois ex-governadores, o nosso Garibaldi Alves e o nosso Maranhão, Zé Maranhão, mais experientes, mas também o faço na pessoa do meu professor, de que fui aluno na SUDENE, o nosso jovem Cássio Cunha Lima, senador e ex-governador da Paraíba, e o nosso querido e estimado Raimundo Lira. Eu faço minhas todas as considerações, todas as colocações feitas por eles aqui nesse instante, durante essa sessão especial, que eu cumprimento o nosso nobre senador Cássio Cunha Lima, essa grande liderança regional e nacional, pela iniciativa que teve de convocar, requerer a realização desta sessão especial para discutir este secular problema do Nordeste. Eu não vou querer ser repetitivo, mas quero aqui trazer um fato inusitado que diz respeito a essa questão insolúvel do problema de segurança hídrica na nossa região. Trata-se de uma ação civil pública ambiental com pedido de tutela antecipada,
feita pelo Ministério Público Estadual e Federal do Estado do Piauí. Já fiz um pronunciamento a esse respeito e que isso, digo, repito, fato inusitado, porque nunca chegamos a essa situação. E aqui eu me dirijo ao representante do Ministério da Integração, cuja ação foi dirigida ao governo da União na pessoa ou no Ministério da Integração. A juíza da 5ª Vara da Justiça Federal do Estado do Piauí, inclusive na sua decisão a essa ação, ela faz a seguinte pergunta, que eu me permitiria ler aqui de forma rápida. Ela pergunta: há direito mais fundamental do que a própria sobrevivência? Pergunta ela. O problema da seca é tão grave que, quando não tira a vida do sertanejo, o reduz muitas vezes à condição de animal, que se desfaz da sua qualidade de humano em busca da felicidade para passar a vida tão somente em busca de água. E também ela diz no questionamento, aliás, na decisão, ela diz o seguinte, que ela defere em parte a antecipação da tutela, ordenando à União Federal, por seu órgão, o Ministério da Integração Nacional, a adotar todas as providências para a elaboração do projeto básico da adutora do sertão do Estado do Piauí, no prazo de 4 meses, sob pena de multa diária, não quero me referir quanto. Então, é esse que eu quero trazer aqui, essa decisão, essa manifestação do Ministério Público Estadual e Federal, que isso traduz a incompetência do Executivo. Permitam-me, e é bom que se traga isso a esta casa, e que também não é, como diz ela aqui, não é uma intrusão, não é uma intromissão, ou o poder judiciário entrar na competência de atribuições do poder executivo. E eu me permitiria só dizer o que ela diz na decisão. Ela diz o seguinte, a meritíssima juíza federal, por sinal, piauiense também, a juíza Marina Rocha Cavalcante Barros Mendes. Não sei se o Mendes dela é o mesmo Mendes do Felipe Mendes. É, né, Felipe? Pois bem, ela diz o seguinte, na sua decisão a essa ação civil pública, diante desse cenário dramático, tão bem pintado, desenhado pelos ex-governadores e nobres senadores Zé Maranhão e o nosso Garibaldi Alves e o nosso senador Raimundo Lira, ela diz, diante desse cenário dramático, a juíza diz o seguinte: a implantação da adutora do sertão no estado do Piauí, por via judicial, não pode ser confundida, sob nenhum pretexto, com invasão do judiciário na esfera do executivo. A prática adotada hoje no Piauí de combate à seca ofende os direitos fundamentais, o que legitima a intervenção do poder judiciário. Isso é importante a gente dizer aqui nesta casa, onde deve prevalecer, e eu creio que tem prevalecido, a harmonia entre os poderes, a independência desses poderes. Mas o drama que é trazido aqui
mais uma vez, se nós formos verificar nos anais desta casa, há mais de 100 anos, senadores que nos antecederam, permita-me, nobre senador Cássio Cunha Lima, o seu pai, vosso pai, Ronaldo Cunha Lima, ele, a exemplo de Luiz Gonzaga, na cultura popular, e ele também, Ronaldo Cunha Lima, cantou em versos, em prosas, em pronunciamento e nesta casa sobre este drama. O que nós fizemos de fato foi preciso a nação, a imprensa nacional, registrar esse drama de falta de água em São Paulo, para que a dimensão desse problema do Nordeste, da seca, tomasse e comovesse a nação. Há quantos séculos o Nordeste viveu esse drama e era ignorado pelas demais regiões do nosso país, pelos governantes do nosso país, por nós mesmos. Nós somos 27 senadores nesta casa, um terço dela. Aonde nós estamos em continuar falando aqui de um drama que os nossos antepassados o fizeram em vão? Gostaríamos que aqui tivesse os 27 senadores que representam o Nordeste, para que pudéssemos, com a força política que o Nordeste tem, dizem, e é uma realidade, a presidente que está aí, deveu a eleição dela no primeiro e segundo mandato ao espírito de confiança dos nordestinos. Vivi uma seca, a seca de 70, como técnico da Sudene, sei quão grande é a dimensão social e econômica dela, porque vivi na crueza que ela expressa no sentimento dos nordestinos que sofrem e passaram por várias secas. O presidente Lula saiu na maior seca que antecedeu a que eu vivi, como técnico da Sudene, que foi em 58. O Sarney, também presidente da República, 2 nordestinos que fizeram, mas não o suficiente e necessário para que nós outros, que sucedemos àqueles que aqui passaram há mais de um século, quando surgiu meu querido e estimado diretor do DOENOX, uma instituição que agoniza. Eu senti naquela reunião que participei aqui, meu Glauco, o drama e o sentimento que os senhores passam dirigindo essa instituição. Faça esse drama que aí está. Eu sei, Felipe, meu querido presidente da Codevasf, o sentimento que você sente hoje, a impotência que você sente, como muitos outros que aqui não está presente, por exemplo, o superintendente da ADENE, no passado, por onde passou o nosso senador Cássio Cunha Lima. Então, é este sentimento de frustração que eu sinto como técnico da Sudene, vivenciando no próximo ano, completa 50 anos, quando eu lá assumi como técnico aos 23 anos, e passava Felipe Mendes, um povoado pequeno de Marcolândia, à época, quase 50 anos, com 250 pessoas, uma pequena comunidadezinha, limitando-se com Pernambuco. E hoje é um município, só a cidade com 8.200 pessoas, abastecida com carro-pipa. É inaceitável que nossa região, hoje, em pleno século XXI,
tenha cidades abastecidas com carro-pipa, que não tenha um sistema de abastecimento d'água permanentes. Isso é inaceitável e eu invoco aqui, por último, a última obra de Celso Furtado, a utopia desfeita, os sonhos dele desfeitos, isso antes dele partir. E eu também me sinto, nesta casa, expresso aqui desse instante, também como técnico frustrado, porque fomos, não sei a quem atribuir a responsabilidade, fomos incompetentes, vamos dizer assim, para não usar uma palavra que choca a todos nós, na solução, no encaminhamento das soluções dos problemas do Nordeste. Então, por último, queria fazer esse apelo. 2 ex-governadores que marcaram, aliás, 3, 2 paraibanos, um mais maduro, o nosso Zé Maranhão, e um jovem também aqui presidindo essa sessão, o nosso querido Cássio Cunha Lima. Esta figura humana, de uma sensibilidade política muito grande, que é o ex-presidente desta casa, o nosso querido e estimado Garibaldi Alves, que todos os 3 aqui presentes fizeram o que foi possível como governadores de seus estados. Mas nós estamos aqui nessa casa, ao lado, ou seja, somos 27 senadores da região Nordeste. É uma força política expressiva. Que nós tenhamos nesse momento de drama, que cantamos aqui, quer dizer, falamos, como eu disse, disse desse instante o pai do nosso Cássio Cunha Lima. A exemplo deles e muitos outros, deveria estar aqui, passou por esta casa, o nosso Tasso Gereissati, uma expressão maior que rompeu um ciclo do Estado do Ceará, impondo, inclusive, trazer nessa inteligência que está aqui o nosso Hipérides Macedo. Portanto, nós continuemos essa luta, mas de forma efetiva, usando a nossa força política, para que amanhã os nossos sucessores não continuem com esse discurso em vão e não tenhamos, digamos, a segurança necessária para que nós possamos transformar a nossa região Nordeste. Era essa, senhor presidente, que eu tinha, as considerações que eu tinha a fazer nesse instante. Muito obrigado.